Oi, 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 audiência do JTT Diário, fica em casa aí do portal Desacato, tudo bem? Como que vocês estão? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Começando a semana, dia 4 de maio, vamos para mais um mês aí de isolamento. E quero saber como que vocês estão, comentem aí nesse vídeo, compartilhem com todos os seus amigos aí do Facebook, compartilhem com seus amigos do WhatsApp também, nos grupos do WhatsApp aí, e também nos sigam aqui nas redes sociais. Esse primeiro é o nosso portal desacato.info, estamos no Instagram, @portal.desacato, no Facebook portal.desacato, no YouTube portal Desacato e no Twitter @DesacatoBrasil. Beleza? Pensa aí na rede social, na mídia social que você mais utiliza, procura lá o portal Desacato para se manter bem informado e informada. Também temos aqui os nossos números para você mandar... Ih, não apareceu o número. Para você mandar sua pauta, para você mandar suas críticas, tá aí os números, os nossos contatos para você entrar em contato com a gente, mandar aí se você está conseguindo acompanhar o JTT, se o formato do JTT está te contemplando, se você gostaria de aparecer, de fazer uma entrevista aqui com a gente, fiquem à vontade, mandem suas mensagens. Tem aí o número de WhatsApp 048 98807 7742 e o nosso e-mail portal.desacato@gmail.com. Beleza? Falem aí conosco, a gente gosta de conversar com a nossa audiência. Vamos aí para o nosso portal desacato.info, bota aí no seu navegador, se mantenha bem informado. Vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Santa Catarina, Santa Catarina deve ser próximo foco de caos do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde. Gente, preocupante demais. Congresso e STF repudiam nova ameaça golpista de Bolsonaro. Fanáticos camisas amarelas de Bolsonaro ficarão cada vez mais violentos, ainda mais, né? 7 em cada 10 brasileiros creem em notícia falsa sobre Covid-19. Gente. Setuf, empresas do transporte público já se encontram preparadas para o retorno imediato das suas atividades. Gente, que nervoso, que horror. Fiquem em casa, pelo amor dos deuses e das deusas. Organizar a classe trabalhadora, por Douglas Kovaleski, nosso colunista. Maioria ainda culpa PT pela crise econômica atual, mostra a pesquisa. Gente, desde 2016, o PT não tá mais no poder, vocês não estão entendendo. Já foram aí 4 anos sem PT. Uma hora dessa, vocês querem continuar culpando o PT, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Aqui tá o nosso JTT de segunda-feira, 1º de maio, foi aí o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Confiram se você perdeu na segunda-feira, beleza? Aqui em cima tem o banner, seja um amigo, uma amiga, leitora, leitor do portal Desacato. Se você quiser saber um pouco mais aí do portal Desacato, tem um texto bem legal aqui para vocês. E tem aí as contribuições mensais com vários valores. Dá uma olhadinha aí no que melhor cabe no seu bolso. Tem a contribuição anual com outros valores. Quando você clica aí, por exemplo, escolher aí R$20 anuais, ele já vai te levar para a página que você pode colocar aí o seu nome, o e-mail, o celular, o CPF ou CNPJ e escolher a melhor forma de pagamento para contribuir com a outra informação, beleza? Seja um leitor e uma leitora amiga, contribua para que o nosso trabalho continue levando a outra informação aí para todos os lares. E também tem um depósito em conta, que você pode contribuir com o valor que você achar melhor, beleza? Aqui do lado tem os nossos apoiadores, Sindprev Santa Catarina, Sindsaúde de Santa Catarina, Sindpd de Santa Catarina, Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc e o Sintrazen. E o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical, e é isso aí. Beleza, gente? Seja um contribuinte da outra informação, deem uma olhadinha aí no nosso site. Quando você clica
em uma matéria, aqui em cima ele te dá opções de você compartilhar aí com as redes sociais que você mais gosta, beleza? Se não, é só pegar ali o endereço que fica ali em cima no navegador, copiar, cola ali na sua rede social onde você quer distribuir, compartilhar, ou no seu WhatsApp, com seus amigos, com as suas amigas, beleza? E compartilhe a outra informação. Gente, o que a gente tem aqui hoje? O nosso JTT de hoje se chama Brasil das Múltiplas Catástrofes. Pois é, gente, estamos virando epicentro da pandemia, nada bom. Vamos começar aí com o debate do Raul Fittipaldi e da Helenira Vilela, como oferecer melhores serviços públicos à população se os servidores públicos não têm condições dignas de vida. No Líbano, protestos nas ruas, pandemia e guerra civil. Entrevista com o Musab Bashir, que é analista do Oriente Médio. O médico Anderson de Assis avalia que estamos diante do cenário ideal para uma catástrofe. Poesia, classe trabalhadora e falta de condições básicas durante a pandemia é a conversa com o Daeni. Imigrantes retornam caminhando e são acolhidos na Venezuela, enquanto os latinos se contaminam e morrem trabalhando em Nova York. É o relato das professoras da UFSC, a Célia Vendramini e a Soraya Conde. E para finalizar aí temos, em homenagem ao compositor Aldir Blanc, o soneto de Pedro Pinheiro, a arte e aos artistas, interpretado por Cláudia Weiman. Beleza, gente? Esse é o nosso JTC de hoje. Boa segunda-feira para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês vão estar acompanhando aí. Comentem aí, conversem com a gente. Às vezes a gente fica em casa sozinho, não tem muito com quem conversar, né? Então, conversa aí com a gente, conversa com o Portal Desacato. Acho que é isso, gente. Amanhã a gente volta com mais JTT. Esse jornal é especialmente para vocês, para nossa audiência. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e compartilhem aí com todos os seus amigos e suas amigas e os seus familiares. Amanhã, 18 horas, a gente volta. Espero vocês aqui, não percam. E de segunda a sexta é JTT diário. Fique em casa. Fiquem aí agora com o debate do Raul Fittipaldi e da Helenira Vilela. Gente, amanhã eu vejo vocês. Tchau, tchau. A audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa, a semana começa com os piores auspícios. Morreu Aldir Blanc, o que significa uma nota de tremenda tristeza para a cultura, para a identidade brasileira, para a poesia, para a arte. E o presidente voltou às ruas, voltou a sair na rampa, constituindo e consolidando a ideia de catástrofe nacional para a democracia, onde inclusive os juízes e os magistrados brigam entre si, os deputados, enfim, tudo aquilo que deveria ser a primeira linha de defesa da democracia. Por outro lado, os empresários em Florianópolis querem que os ônibus voltem a funcionar. Não, senhores, a curva começou a crescer para valer. E o Ministério de Saúde da subnotificação diz que nós podemos transformar no estado de Santa Catarina numa espécie de nova Manaus do coronavírus. Esse é o cenário, Helenira Vilela, não temos boas notícias. Como está? Então, estamos, né? São 11h39 da manhã dessa segunda-feira, dia 4 de maio. Foi um final de semana muito difícil, por vários motivos. Hoje eu estou assim, eu vou mostrar para todo mundo, eu estou assim, em defesa da democracia. Achei necessário a gente lembrar isso, porque é tanta tragédia, né, Raul? Chega a ser difícil de comentar, assim. A gente tem uma saída, né, daquele senhor juiz que vai dar um depoimento de 8 horas, ninguém sabe muito bem o que ele disse, tem algumas notícias sobre ele ter relatado uma reunião. Esse não foi transmitido ao vivo. Esse não foi transmitido ao vivo, não teve plantão do Jornal Nacional, não teve plantão da Globo. As respostas dele certamente não foram políticas, porque aquilo é um santo, aquilo é herói. Então, né? Aí a gente tem sábado à noite o Senado resolvendo votar e vota um pacote de auxílio aos estados e municípios e quer que os servidores públicos, os 12 milhões de servidores públicos que o Brasil tem, paguem a conta,
que resolve retirar direitos dos servidores públicos, que eles estimam, já vi estimativa de 40, de 60, de 120 bilhões, e eles dizem que vão oferecer 120 bilhões para os estados e municípios, 130 bilhões para os estados e municípios, e vão economizar 120 dos servidores, ou seja, nós servidores é que temos que pagar a conta, lembrando que o dinheiro tem que chegar nos estados e vai chegar por 4 meses para que melhores serviços públicos sejam prestados à população. E como é que vai melhores serviços públicos serem prestados à população se os servidores públicos não tiverem condições dignas de vida e de trabalho? Aí, domingo, a gente acorda com aquela criatura, né? Senhor Jair Messias Bolsonaro, que é Messias, mas não faz milagre. Milagre ele não faz, mas tragédia ele faz muita, né? Reúne de novo aquela corja. Eu esqueci ainda de citar que sexta-feira teve aquele ato, né? Na frente, em Brasília, dos enfermeiros e enfermeiras que acabam sendo agredidos por 2 seres humanos vestidos com a camisa da CBF e com uma bandeira do Brasil. Nossa, a bandeira do Brasil nunca foi tão vilipendiada. Aí domingo tem manifestação e hoje de manhã acordei... Aí na manifestação, você falava de bandeira, na manifestação de domingo, além da barbaridade de estar a pequena filha do Jair Bolsonaro, tinha esplendorosamente destacadas as bandeiras de Estados Unidos e Israel, né? Como em todo o evento do Jair Bolsonaro. Do patriota... O que não é coincidência, né? O sionismo patrocina o bolsonarismo, o golpe, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos patrocina o bolsonarismo e seu golpe, né? E sua sequência de golpe. Ele ameaça de novo o STF, diz que não vai tolerar mais, diz que as Forças Armadas estão apoiando ele. E aí hoje de manhã eu acordo com 2 notícias. Uma é que existem estimativas que chegam a dizer que a subnotificação em Santa Catarina é de 28 vezes menos. Então, a gente teria 28 vezes mais pessoas infectadas do que o que está notificado. A gente sabe, ontem, a gente vê dados, por exemplo, que existem notificações de morte por Covid, pode estar em 1/3, o que significa que se está notificado que tem 7 mil e poucas mortes, pode ser que a gente tenha 20 e poucas mil mortes. Então, a gente está falando de uma tragédia sem nome e, além disso, para completar aí, assim, a cereja do bolo podre da falta de democracia, da falta de respeito à vida, de tudo isso, o MEC nomeou o candidato derrotado para a reitoria do IFSC essa manhã. E ele mandou um e-mail desmentindo a si próprio, porque o André Dalla Posta declarou publicamente que não assumiria, que respeitaria o processo eleitoral do qual ele foi derrotado e que defendia a posse de Maurício Gariba Júnior, que foi o eleito, e hoje volta atrás e aceita assumir legitimamente como interventor do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem uma sequência de tragédias inomináveis, né? E aí também outra, enfim, tristeza é a morte do Aldir Blanc, que eu acho que é a prova de que o Covid está levando o que há de melhor entre nós, né? Você como carioca de nascimento sabe muito bem isso. A tristeza que implica, eu relatava que talvez as pessoas do Brasil, com exceção das pessoas do Rio de Janeiro, as pessoas brasileiras, homens e mulheres brasileiros, não têm a dimensão do significado para o mundo, para a Terra, para o planeta Terra, da obra de Aldir Blanc. Muitos de nós, eu tenho 65 anos, comecei a conhecer a história do Brasil, a realidade do Brasil, o cotidiano do Brasil, por causa de Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Aldir Blanc, Ivan Lins. Tem se perdido um dos principais, um dos melhores, um dos imprescindíveis da arte. Isso, e que teve problemas há 10 dias atrás, mais ou menos. Eu recebi várias notícias de que o Aldir Blanc estava tendo dificuldade de ser internado, de receber tratamento. E aí o que a gente pensa, né? Que uma pessoa importante para o nosso país, importante para a luta contra a ditadura, para a defesa da democracia, que fez um dos hinos da luta pela democracia no nosso país, que é a música O Bêbado e o Equilibrista, mas que tem uma obra vasta e muito importante, como você disse, precisa praticamente mendigar atendimento.
E, infelizmente, mesmo tendo recebido, porque ele acabou sendo internado e tudo, não conseguiu resistir. E aí me dá uma agonia de vários níveis, né? A gente tem um sentimento doloroso de muitos níveis. Eu estava esse final de semana também assistindo, tem um mercadinho que dá para ver aqui da minha janela, e tinha vários homens brancos de meia idade, um comportamento, um deles com uma camisa do Bolsonaro com um 38 gigante pintado nas costas, se dando tapas, assim, tapas afetivos masculinos, né? Se cumprimentando, bebendo, fumando, passaram o sábado de manhã muito tempo ali se abraçando, comendo. E eu pensava assim, gente, será que eles discutiram entre eles quais que eles topam que morra? Porque eles vão morrer. Mas o pior do que isso, eles vão voltar para casa e vão matar suas mães, seus pais, suas mulheres, seus filhos, e podem matar pessoas como eu cruzando comigo no mercado. Pois é, Lenira. E mais uma vez, agora meu cachorrinho está latindo, porque mais uma vez, um monte de trabalhadores sem máscara e sem nada está vendendo alguma coisa aqui. Eu tenho 3 esquinas, digamos assim, está vendendo alguma coisa. Então, é assim, o que está acontecendo... mas quem está vendendo está tentando sobreviver, né, Raul? Mas esses caras aqui estavam bebendo. Mas tudo bem, Elenira, mas é responsabilidade do Estado que as pessoas não precisem sobreviver arriscando sua vida. E a gente já tinha anunciado semanas atrás nos nossos comentários que isto que acontece hoje iria acontecer efetivamente. Ou seja, que a curva em Santa Catarina poderia se tornar incontrolável. E aparentemente isso vai acontecer, porque observa, em Blumenau, o que aconteceu depois que abriram o shopping? Dobrou, a curva de Blumenau dobrou, acelerou o contágio de uma forma terrível em Blumenau. Então imagine, não é pequeno o problema, porque Santa Catarina é um estado pequeno no contexto do Brasil, mas tem 2 milhões a mais de habitantes que o Uruguai, quase 3 milhões a mais, quase o dobro do Uruguai inteiro. São Paulo é apenas um estado, pode ser, mas tem 10 milhões a mais de habitantes que a República Argentina inteira. Ou seja, não estamos falando de um país que não é importante, que não tem fronteiras com os outros países, que não tem uma responsabilidade mundial. Um país da dimensão do Brasil tem responsabilidade mundial e tem catástrofes todos os dias por má gestão, por fascismo, por ideologia, por ignorância, porque temos uma elite empresarial profundamente ignorante. Talvez esses que você menciona que estavam na cervejinha, seja esse tipo de pessoas. Provavelmente. E aí é isso, a gente vai chorar muitas mortes, como a morte do Aldir Blanc, como a morte de pessoas próximas, como a morte de uma professora do Instituto Federal do Maranhão. A gente vai chorar muitas mortes por conta da irresponsabilidade de governantes, cometidos por governantes, pelas irresponsabilidades de indivíduos que não entendem o que está acontecendo e que continuam achando que as Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano pela vontade de meia dúzia de pessoas da esquerda derrubar o Bolsonaro. É realmente lamentável que a gente tenha tantos ataques à democracia. Japão é comunista. Para concluir, Lenira, a nossa participação de hoje, vejo aqui no portal de Zacato, a gente tem um retangulinho aqui, diz: Setuf, empresas do transporte público já se encontram preparadas para o retorno imediato das suas atividades. A morrer, gente, a morrer, e nos convidam a morrer. Você fica em casa, viva, sobreviva primeiro, viva depois intensamente, até mudar todo este tipo de politicagem assassina que temos no Brasil. E o pior é que as pessoas vão morrer e depois a pandemia já vai estar completamente descontrolada, mais do que ainda está, e aí vai ter um lockdown que vai ferrar o resto da economia que você salva, ou seja, é uma tragédia. A gente, infelizmente, tem que terminar hoje dizendo isso: fique em casa, se cuide, não acredite, é mentira, tente evitar, salve a sua vida, salve a vida dos seus e continuamos na luta. Continuamos na luta. Hoje tivemos problemas técnicos também, porque hoje não foi possível trabalhar com a qualidade que a gente desejaria. Voltamos amanhã, mas cuide-se das múltiplas catástrofes que o Brasil nos oferece. Até amanhã.
Até amanhã, povo. Até mais. Fiquem em casa, fiquem bem. Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Estamos com Moussa Bashir, que é comentarista de Oriente Médio. Ele é palestino e hoje vai nos falar sobre o que está acontecendo no Líbano. Assim como no Chile, em outubro, dia 18, o povo chileno cansou e foi para a rua. Também aconteceu no dia anterior, 17 de outubro, que o povo do Líbano também saiu para protestar nas ruas. Após um tempo confinados em casa pela pandemia, o povo libanês decidiu que ia furar o isolamento y foi se manifestar novamente. Hola Moussa, muchas gracias por estar en Desacato. Por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento en el Líbano. Hola Tali, hola a todas y a todos, gracias a ti. Bueno, lo que está pasando en el Líbano es el resultado inevitable de un sistema de represión blando y al mismo tiempo de robo muy feroz. El Líbano es un país pequeño en Oriente Medio que aplica literalmente la receta más agresiva del neoliberalismo. En el Líbano, para que tengamos una idea rápida, el Líbano es un país de 5 millones de habitantes con 1 millón de refugiados. Mayoritariamente de Siria, pero también hay refugiados palestinos. El Líbano es un país que tiene un sector bancario que tiene liquidez 5 veces más grande que el PIB, el Producto Interior Bruto del mismo país. De hecho, hay una información muy importante aquí para que podamos también entender un poquito más lo que está pasando, que el Líbano es el paraíso fiscal por excelencia en el mundo árabe. Es una fachada de lavado de dinero y todo eso tiene precio. Entonces, el Líbano, en esta coyuntura, tiene muchas complicaciones económicas. Y estas complicaciones económicas tampoco la podemos separar de la arquitectura, si lo podemos llamar así, del poder en el Líbano. Líbano, ahora los señores que están en poder son los mismos señores que llevaban el traje militar durante la guerra civil que se acabó en el año 1991. Y el poder está dividido entre estos señores bajo el pretexto de sistema confesional. Es decir, que cada señor pertenece a una confesión religiosa. El país tiene 18 confesiones religiosas, mitad musulmanas, mitad cristianas, y cada uno tiene su parte del pastel. Y es un robo que ha empobrecido mucho el país. Según las expectativas del Banco Mundial, hasta finales de este año, el 50% del pueblo libanés vivirá por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de desempleo está disparando y ahora ha alcanzado el 30%, al menos en cifras oficiales. El país históricamente tiene un movimiento de migración fuera del país. Los libaneses en el mundo son 13 millones y dentro del país son 5. La gente libanesa creativa encuentra oportunidades o puede demostrar sus oportunidades o su potencial grande, de verdad impresionante que tiene este país, este pueblo fuera del Líbano, pero no dentro del Líbano. La ciudad de Beirut, que es una ciudad con sus suburbios, cuenta con 2 millones de habitantes, tiene solo un hospital público. Uno. ¿Y cómo la gente cubre sus necesidades sanitarias? Tienes que tener un seguro privado. En el Líbano hay muchos casos de gente que se murieron y los hospitales privados no quisieron recibirlos, como en Estados Unidos. Es la misma receta. El sistema de previdencia, ¿cómo es? Es bastante caótico. El 68% del presupuesto del Estado libanés va a pagar salarios. ¿Qué salarios son? A ver, para dar ejemplos más concretos. Un exdiputado del Parlamento, da igual si hace un mandato solo, cobrará salario hasta su muerte. Un militar que hace el servicio o que trabaja en el ejército, luego ya está jubilado, sigue cobrando, pero si se muere, su familia cobra. Ajá. También.
Y claro, eso se aplica a los otros servicios de seguridad que están repartidos, claro, por los partidos y por el favoritismo. Entonces, para mantener estas tentaculares controlando la sociedad, entonces hay que inyectar mucho dinero. Pero siempre la parte más débil es la parte del sector de educación. El sector de salud ya se acabaron con él en el Líbano prácticamente. Son estos que siempre cuando queremos cortamos ahí. Son estos que sus familias no tienen derecho a cobrar la jubilación, no es como la familia del militar. Pero sistema de jubilación en plan seguridad, que garantiza una seguridad social, que hace que haya una hamaca de seguridad social, eso en el Líbano no existe. ¿De qué manera se han manifestado? ¿Solo reuniéndose o de alguna otra manera en particular? Es muy impresionante el pacifismo y la manera civilizada de manifestación que mostraron las jóvenes libanesas en las calles del Líbano. Y aunque la violencia empezó, como siempre, fue parte del poder, y lo que pasó que ellos no empezaron a disparar, sino entran enviando sus agentes, sus macarras, sus miembros, puedes llamarlo como quieras, para provocar peleas, para pegar a mano, para pegar con bastones, para pegar con piedras, para provocar a los manifestantes, pero la gente no entró en este juego. Y siempre, bueno, la gente en Beirut, por ejemplo, en Trípoli también, en todas las ciudades importantes, en Tiro, montaron campanas en las plazas centrales, donde ahí pasan la noche. Pues vienen los partidos, claro, bajo el beneplácito y la protección del ejército y los servicios de seguridad que están ahí también, y quitan con violencia los campamentos. La gente se va, pero vuelve en la mañana. Y eso fue. Luego se cambió la táctica, en plan, en vez de estar en una plaza, estar en diferentes plazas. Y es poco a poco que la gente va desarrollando sus tácticas, pero en el terreno mismo y siempre del mismo modo pacifista. Y eso explica, por un lado, la tasa muy baja de víctimas en el Líbano. Y al mismo tiempo, eso también, digamos, da más confianza a la gente en sí misma en el pacifismo, de que aunque lo estamos haciendo lentamente, aunque que estamos sufriendo mucha violencia, podremos alcanzar algo. Muchas gracias, Musab. Hombre, gracias a ti. Olá. Faz 45 dias que foi registrado no Brasil a primeira morte pelo coronavírus. Passado esse período de tempo, nós estamos fechando esse final de semana com aproximadamente 7.000 mortes. Tem se discutido muito sobre a subnotificação, tanto de casos quanto de mortes. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos registradas 50 mortes. Mas um estudo divulgado na semana passada da Univille, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, estima que pelo menos esse número de mortes em Santa Catarina seja 3 vezes maior. Então talvez nós tenhamos em torno de 150 mortes em Santa Catarina. Se isso for verdade para o nosso estado, provavelmente é verdade para o Brasil. Existe uma grande subnotificação dos casos graves. Muitos pacientes acabam morrendo em casa, morrendo sem o diagnóstico de Covid. O diagnóstico é tardio, o registro nos sistemas públicos de notificação acabam demorando às vezes várias semanas. Então é provável que nós estejamos no momento da epidemia de não termos ainda atingido o pico de mortalidade. Existem algumas estimativas de que nós ainda vamos levar todo o mês de maio para atingir o pico dessas mortes. Da mesma forma, existe um estudo interessante que sugere que a epidemia vai estar finalizada no Brasil daqui em torno de 60 a 80 dias. Então nós temos muita coisa pela frente e o Brasil tem um cenário ideal para uma grande catástrofe sanitária. Nós temos um país continental com uma desigualdade imensa. Dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 10% deles têm leitos de UTI e em muitos dos quais não há leitos públicos.
a nossa população tem um nível socioeconômico baixo, a dificuldade de isolamento para as populações carentes é muito grande. Imaginem pessoas dividindo pequenos ambientes, como praticar isolamento social, como ficar em casa sem ter que buscar o sustento a cada dia. A ajuda do governo é relativamente pequena, existe uma desarticulação completa entre o governo federal, municípios e governos estaduais. Hoje nós temos, por exemplo, passeatas em Brasília, pedindo fechamento de congresso, ao invés de estarmos todos imbuídos nas estratégias para combater o coronavírus. Bom, diante de um cenário desse, é muito difícil acreditar que daqui a 2 meses, quando essa epidemia começar a arrefecer, estiver para finalizar, nós de fato saiamos dela sem estarmos com os piores números mundiais a respeito de mortalidade, inclusive. Para que nós de fato possamos pensar num cenário favorável para o Brasil, só se nós abandonarmos os números e passarmos a acreditar no ditado popular de que Deus é brasileiro. Poesia, classe trabalhadora e falta de condições básicas de vida em pandemia. Sobre isso e sobre muitas outras coisas que a gente vai conversar aqui agora com o Daeni, que é MC de batalha, professor de redação e estudante de pedagogia na UFSC. Tudo bem, Daeni? Como que você tá por aí? Tudo bem, irmã? Tudo certo por aqui? Como é que tá? Tudo certo, em isolamento, né? Daquele jeito. Você vai começar aí com uma poesia pra gente? Bora! Dale. Show? O Ilhéu contemplou Babel, a cela do quartel lotada e teu sobrinho é um dos réus. Ui! Carona? Pro inferno, tio, cadeia não é hotel. E por aqui não é o corona que manda os irmãos pro céu. Na biqueira tá em falta, tá parecendo álcool gel. Tá gripado imundice, vai pra casa tomar chá de limão com mel. Onde os menor que entrar pro trem, ninguém assiste carrossel. Pra telespec desentendido, traz a caneta e o papel. Vou te fazer um desenho e um poema de cordel, que é pra ver se tu acorda e bota fogo no colchão. Esse vírus veio da Europa, então é papo de alemão, já falei. Não bota essa mão na boca e tira esse cu da mão. Ó, tempo tá bom pra uma sopinha? Então pode trazer colher. Normal vocês não saber o que é toque de recolher. Sair na rua tá foda, um bando de mascarado, supermercado lotado, ainda bem que Jesus te ama. O inglês atracou no cais, me diz o que mata mais, os homens de balaclava preta ou quem usa máscara branca? Não vai pra grupo de risco, que eu arrisco até dar um palpite. O país não tá preparado, é pior que pegar Covid. É chegada a hora. O pavio já mentiu pro isqueiro, é só uma questão de tempo. Então velho e criança primeiro. Me diz se tu saberia que o critério a ser usado para separar quem vai ou não ser salvo é a conservação da esperança e a sabedoria. Muito pesado, Daeni, tá aí. Muito bom. Vamos começar aqui com a nossa conversa, então. Já começamos com uma poesia fantástica. Você tem para falar um pouco aí pra gente, Daeni, sobre classe trabalhadora, passou aí 1º de maio. O que você tem aí para nos dizer também sobre falta de condições básicas de vida aí nas comunidades em estados de pandemia? Pois então, hoje 1º de maio, né, Dia Internacional do Trabalhador, Dia da Classe Trabalhadora. E aí, o que eu queria destacar com isso? Só fazendo um resgate da história bem rapidamente. O que foi 1º de maio? Lá em 1886, né, a classe trabalhadora em Chicago, nos Estados Unidos, fazendo greve, lutando por melhores condições de trabalho, no caso, por uma menor jornada de trabalho. No resumo da história, né, fazendo greve, lutando por seus direitos, a grande repressão, né, por parte do Estado, violência policial e, no fim, a morte, né, condenados aí à morte, 5 sindicalistas anarquistas, né. Enfim, o resumo é, desde então, né, desde sempre, né, nessa forma aí que a gente tem de produzir a vida, né, o capitalismo, é a classe trabalhadora que está morrendo. E isso, qual que fica a pergunta, né? 134 anos depois, o que mudou? Nada, né? Só mudaram as formas de extermínio, né? Porque a gente está vendo aqui o quê? Estamos numa situação de pandemia. Mas o que acontece?
É um cenário que vai morrer gente, já está morrendo, mais de 5 mil mortos aí no Brasil, mas qual que é o perfil populacional que essa pandemia vai atingir prioritariamente? Deu uma apagada aqui na luz, mas tudo certo. Estamos te vendo. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Por exemplo, em São Paulo, um comparativo das mortes, né, na periferia e nos bairros ricos. Por exemplo, o lugar onde mais teve números de contaminados, Morumbi, que são o quê? 252 casos e apenas, né, não apenas, né, mas em termos numéricos, 3 mortes, né, confirmadas de coronavírus. Já em Brasilândia, no bairro pobre de periferia, dos 45 casos, né, confirmados de coronavírus, 33 mortes, entre suspeitas e confirmadas. E aí toda a questão, né, da condição da classe trabalhadora, né, da falta de quê? Não tem teste por causa do descaso do governo, né, o subfinanciamento, sucateamento do SUS, que aí a pandemia, quando chegar com força na periferia, que ainda não chegou, como é que vai ser? Tem um estudo do Imperial College, né, acho que da Inglaterra, se não me engano, fez um estudo que entre 48 países, o Brasil é o que tem a maior taxa de contágio, né? Então, quando isso chegar com força na periferia, quando o sistema de saúde e as UTIs estiverem, né, lotadas, como é que vai ficar? Quando a pessoa tem dinheiro, tem condição, é isso. O caso é detectado, a pessoa tem condições de ser tratada e melhora, é esse o quadro. Mas para a classe trabalhadora não é isso que acontece. Então a gente não tem acesso aos serviços básicos de saúde, saneamento, falta água, não tem água. Se for ver aqui no bairro, não tem água agora, nesse exato momento, não tem as condições básicas para você, né, tá numa quarentena com dignidade. As casas, as famílias enchendo as casas, aí não tem acesso à internet, não tem acesso a tudo, o emprego. Você tem que estar em casa, tem que estar de quarentena, mas esse governo irresponsável estimulando que se volte ao trabalho, como é que fica pra gente, né? Outra coisa, brutalidade policial. A gente vai ver aqui, né, as últimas 2 semanas, 3 mortes aqui no Morro do Mocotó, aqui em Florianópolis, por conta da falta de preparo, o despreparo. Mas, na verdade, é um serviço que acontece desde sempre, né? A morte dos filhos da classe trabalhadora, a execução por parte da polícia, vai alegar guerra às drogas. Então, é todo um quadro que a gente já tem, que se agrava ainda mais numa situação de pandemia. E aí, quem é que está sendo prejudicado extremamente? A classe trabalhadora. O que o presidente diz? E daí? E aí, como é que fica para a gente? Questão da educação. O Enem está vindo aí, né? Está mantido o cronograma. As aulas estão suspensas, né? Está se ventilando aí a possibilidade de EAD, né? Para dar conta de concluir o ano letivo. E a gente se pergunta, de novo, condição de classe. 1 em cada 3 brasileiros, ou seja, 33% da população não tem acesso à internet e nem aos dispositivos, computador, celular. Apenas 54% da população diz ter acesso, segundo as pesquisas. E como é que fica? Como é que a gente vai fazer essa prova no fim do ano? E aí a gente vê aí as entidades, né, estudantis, a UBS, a UNE, lançando campanha para que se adie o Enem, né, e aí tá rolando aí, mas até então está mantido. O ministro chegou a dizer que, né, a pandemia vai afetar, mas vai afetar pouco a questão. E ele disse, como é uma competição, então é justo. A gente vê que é isso, né? É a questão de classe que impera, né? Então, no Dia do Trabalhador, a gente tenta fazer a reflexão, né? De que mundo a gente vive e quais são as condições, né? E aí, a classe trabalhadora continua nesse patamar. A gente como tem sempre, né? Infelizmente, é a realidade do Brasil, infelizmente é a realidade das populações negras, das populações mais pobres, mais vulneráveis, e quem é que está mais morrendo nessa situação de pandemia é quem continua morrendo pela mão do Estado, pela mão da polícia, e a gente tem que falar disso. Daini, o nosso tempo é curto, infelizmente, de repente na próxima semana a gente se vê novamente, o que você acha? Eu acho massa, por mim, perfeito. Massa.
Você vai fechar com mais uma poesia aí pra gente? Vamos de poesia. E como Vamos tu dar. disse, né? Nada mudou. A violência doméstica, né? O feminicídio só aumenta também na quarentena. São as mesmas populações. Sim. Mas vamos de poesia assim, ó. Vamos de poesia enquanto esse fogo não cessa? Eu não faço as regras do jogo da vida, mas vamos nessa? Um xadrez com a morte, mas aqui os pretos começam, um passo de cada vez. Vou indo como posso. Focado em aprender, eu tô sempre mudando foco. Sem perder a paisagem. Aprecie a viagem. Suas curvas são miragens que sempre me tiram o foco, que sempre me tira o copo, a roupa e me deixa louco. Sou cheio de querer, se eu quero, não quero pouco. Vinho velho, vermelho, espelho, água de coco. Vida, que segue só e o sol do alto da estrada. Vida, que pede um dó e um sol numa serenata. Vida, que pede tudo no mundo que vale a pena. Vida, te quero tanto depois dessa quarentena. Ventos de mudança traz esperança no ar. Sou marinheiro bom que se formou em alto mar. O risco é sempre constante, então por que não arriscar? Quero motivos e histórias daqueles tempos de glória que ninguém viveu para contar sobre o poeta Avatar. Dominado por sentimentos, dominador de elementos, fazia poemas de vento que sempre terminam em ar, fogo, terra e mar. Tamo junto, Jana. Obrigado, espaço. Obrigada, querido, por participar aqui com a gente. Um abração para vocês todos aí. Semana que vem a gente se encontra de novo. Fechou, amiga. Tamo junto. Olá, audiência do JTT, fique em casa. E é isso mesmo, temos que ficar em casa agora mais do que nunca. Mas para falar da realidade dos imigrantes, da classe trabalhadora imigrante no mundo, nós vamos ter a presença aqui de duas professoras da UFSC, a Célia Vendramini e a Soraya Franzoni Conde. Ambas são professoras da UFSC, do Centro de Educação, e também fazem parte do ANDES, o Sindicato Nacional que representa os docentes. Sejam muito bem-vindas, Célia e Soraya. Obrigada. Obrigada. Devido ao artigo que vocês publicaram na semana passada no portal do Zacato, que é sobre essa realidade da classe trabalhadora imigrante, eu convidei vocês para a gente aprofundar um pouco algumas questões aqui junto com os nossos ouvintes e junto à audiência do JTT. Porque, enfim, esse tema, ele diz respeito a uma das categorias de trabalhadores que já eram naturalmente precarizados e explorados e viviam em situações limites, né? E agora, com a pandemia, era de se esperar que eles fossem também os que sofressem as maiores dificuldades, né? Para acessar tratamento, trabalho, sobrevivência mesmo. Então, eu queria começar a conversa com a Soraya, porque a Soraya está lá em Nova York, gente. Ela está aqui conversando com a gente, mas ela está bem longe. E a Soraya, nesse artigo, eu sei que ela está buscando dados e aprofundando informações que dizem respeito a como esse trabalhador latino-americano, lá em Nova York, como é que ele chegou nessa situação de pandemia? Como é que ele está se virando atualmente, Soraya, esse trabalhador latino-americano? Então, Nova York é considerado o epicentro da pandemia, né, da Covid-19. Então, muito por conta da densidade populacional, da quantidade, né, aparentemente a gente pode pensar que só a grande densidade populacional de Nova York explicaria, então, por que aqui se torna o grande epicentro da Covid-19. Então, os dados que a gente tem analisado têm mostrado exatamente que a densidade populacional não explica os fatos que estão ocorrendo aqui, porque Nova York se torna o epicentro da pandemia. Né? Você tem bairros que são bairros mais caros, como, por exemplo, Manhattan, né? Que tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, talvez o mais caro do mundo, e a pandemia não tem o mesmo número, né, de atingidos pela Covid-19 em Manhattan do que em relação aos outros bairros. O principal foco, né, da Covid-19 em Nova York se dá no Queens, que é um bairro majoritariamente ocupado por imigrantes latino-americanos, que moram em situações, como a gente ressaltou no artigo, em condições precárias, em habitações compartilhadas, porque o aluguel e o custo de vida aqui é muito alto, né?
Em segundo lugar, aparece o Brooklyn, que é também um bairro de imigrantes, que tem uma alta densidade de imigrantes do mundo todo. E depois o Bronx, que é um bairro, historicamente, onde está localizado o maior número da população negra aqui de Nova York, né? Mas também é um bairro que tem bastante imigrantes latinos, ou seja, são os bairros onde estão os trabalhadores. E essa massa de trabalhadores de Nova York é formada, sobretudo, pelos latinos e pela população negra, né? São eles que estão, então, impedidos de usufruir da quarentena porque precisam todo dia ter que escolher entre trabalhar, né, e não morrer de fome ou se contaminar com a Covid-19. Soraya, eles chegam... essas pessoas já vinham sofrendo com a política do governo Trump de perseguição, né? Não, acho que essa é a melhor palavra, de perseguição aos imigrantes, né? Então, como isso também impactou nesse momento de Covid? Então, a gente tem alguns problemas. Os Estados Unidos não têm um sistema universal de saúde, como a gente tem o SUS no Brasil, né? Então, isso impacta a maior parte desses migrantes nos Estados Unidos, não tem acesso a um sistema de saúde e ficam com muito medo de procurar auxílio e atendimento quando manifestam qualquer sintoma da doença, por conta dos riscos de deportação. Né? E isso tem impactado, então, estar nos bairros, as pessoas têm medo. Nova York é uma exceção, porque é possível, todo migrante aqui na cidade de Nova York tem direito ao atendimento. Entretanto, a maioria dos migrantes latinos, como muitos estão em situação ilegal e tem problema na tradução dos materiais disponíveis e das informações, a grande maioria não procura e não reconhece isso como um direito, né, de ter um atendimento gratuito de saúde nos hospitais e nos centros que são, inclusive, privados. Mas essa é uma política da cidade de Nova York exclusivamente, não confere com o restante dos Estados Unidos. Fora isso, a gente tem aqui as grandes prisões, né, as ICEs, que são prisões para os imigrantes, que são pegos em situações ilegais, que são pegos atravessando a fronteira com o México, né? São gigantescas essas prisões, existem várias unidades no país inteiro e há poucos dados divulgados sobre isso. A Intercept fez uma matéria recentemente que o número de contaminados dentro das prisões de imigrantes também tem sido alto, mas não tem sido revelado. Muitos migrantes reivindicam o direito de voltar para sua terra natal, que é melhor do que ficar preso nos Estados Unidos. Entretanto, uma das teses é que é mais barato mantê-los aqui do que o governo gastar com a deportação, porque a deportação é mais cara do que mantê-los aqui, né? Então, enfim, isso tem atingido sobretudo os migrantes. No caso de Nova York, a gente tem uma grande população negra que também é atingida, né? Mas no interior dos Estados Unidos, sobretudo, toda a produção de alimentos se dá pelo trabalho do migrante latino, né? A gente pode aí considerar com certeza quase a totalidade desse trabalho, né? Eles não são os proprietários das terras, de pequenas nem de grandes terras, mas são eles os trabalhadores essenciais da produção de alimento nos Estados Unidos e que, veja, que é aquela contradição que está colocada no artigo. Como pode ser um trabalhador essencial considerado ilegal? Ele não tem o direito à quarentena porque é essencial. Entretanto, ele não goza de nenhum direito porque está ilegal. Correto. Célia, para a gente fechar a nossa conversa, porque já estamos com o nosso tempo avançando e com informações muito interessantes. A Soraya citou a questão do retorno para casa. E tem uma população de imigrantes que está sendo recepcionada no seu país de origem de uma forma muito generosa. Conta pra gente, como é que isso está acontecendo entre os venezuelanos? Então, essa é a situação dos trabalhadores imigrantes venezuelanos que estavam vivendo e buscando sobreviver em países, né, vizinhos, como Colômbia, Chile, Peru, inclusive no Brasil também, e que nesse contexto de pandemia do coronavírus, tem tido dificuldades enormes de permanecer nesses países, por vários motivos, né?
por falta de renda, por falta de trabalho, porque muitos estão na informalidade, ficaram desempregados, né, não tem condição de prover a subsistência, porque têm sido despejados dos locais onde moram por falta de pagamento, porque não tem assistência à saúde nesses países e também porque sofrem uma enorme discriminação. Então, nós temos visto levas e levas e levas desses migrantes com as famílias, voltando, inclusive, a pé, né, porque não tem acesso ao transporte público, não tem dinheiro para pagar, são discriminados e acabam voltando a pé para a Venezuela, em distâncias de até 500 quilômetros, carregando crianças pequenas, bebês, malas, a família inteira, atravessando situações, inclusive, perigosas, sendo discriminados. E, vejam, esses imigrantes nessa situação são acolhidos pela Venezuela, né, são acolhidos, se provê toda a assistência, né, de saúde a esses trabalhadores, as suas condições, né, sanitárias, se provê de alimentação, eles ficam em isolamento em torno de 2 semanas, e depois, então, se eles estão em condição de saúde boa, o governo também provê condições, né, e financia isso para que eles voltem para os seus locais de moradia, para as suas famílias, que daí eles não vão precisar, pelo menos, pagar aluguel. Então, uma situação que nos chama a atenção, porque foi muito noticiado, né, pela grande mídia, as levas de imigrantes saindo da Venezuela, né? E agora não se revela, né, não se noticia, fica inviabilizado os trabalhadores que estão voltando para a Venezuela, e esse país que é condenado, né, por não prover os direitos humanos, é o país que tem mostrado bem pelo contrário, ou seja, né, capacidade de acolher os seus cidadãos. Correto. Célia, Soraya, queria agradecer muito as informações que vocês trouxeram, e principalmente o artigo que já foi publicado em Desacato. E vamos continuar em contato, porque eu sei que nesse tema vocês têm muito mais informações que a gente pode vir a trabalhar logo em seguida numa próxima matéria, correto? Tá bem, abraço a todos e obrigada, Rosângela, e ao Desacato. Obrigada, Rosângela, ao Desacato também. Importante esse espaço agora, né, para mostrar o que a mídia, em geral, também não está mostrando, né, tirar um pouco esse véu do que explica o Covid-19. Correto. Um abraço. Tchau. Um abraço. É sentimento, expressão da alma. Uma canção que em minha voz habita. Uma plateia que aguarda a calma. É um soneto de palavra escrita. Vai escultor endurecer sua palma. A natureza fica mais bonita. O seu trabalho, um pensar me causa. Chegam lembranças, coração palpita. Vai o ator, seu atuar persiste. Peça alegre, também peça triste. Viva seu drama, que emoções prolonga. Vivam os bardos e baladas longas. Viva o poema que o poeta encontra. Viva a arte, a esperança existe. A arte aos artistas é um soneto do trovador Pedro Pinheiro, de São Miguel do Oeste. E hoje, especialmente, a gente tem aqui uma peça triste, porque esse soneto também é uma homenagem, faz uma referência a um dos maiores compositores da música popular brasileira, o Aldir Blanc, que acabou falecendo. A gente recebe aí com muita tristeza também nesse início de semana essa notícia. Ele faleceu pelo novo coronavírus, o Covid-19, mas ele também é uma das vítimas desse governo genocida que nós temos aqui no Brasil. Então hoje a nossa homenagem é para ele, e para toda a sua família, em solidariedade também, porque a vida anda tão dura, anda tão difícil, e a gente tem perdido pessoas tão queridas. É duro demais, né?
Mas é preciso ter esperança, como o trovador Pedro Pinheiro trouxe pra gente. O que nós teremos se não esperança e luta, né? Então, um grande beijo e a gente se encontra no decorrer da semana aqui no JTT Diário. Um beijo.